Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 26 de março de 2024, não é? Na reta final do mês número 3 de 2024. Ontem começamos assim uma conversa, aquele tipo de conversa que mantemos sempre na abertura do programa, e falamos sobre a necessidade de potenciar, isso é para os casados, da potenciação das mulheres por parte dos homens. Os homens, que são na verdade os líderes, estou a falar daquele panorama tradicional, patriarcal, na verdade, da própria humanidade, a base da humanidade, que respeita a seguinte hierarquia: em casa está o pai, é o líder, depois temos a mãe e os filhos. Estou a falar deste tipo de modelo. Há outros modelos estranhos, eu não quero falar destes. Vou falar desse modelo, o original. O homem, o líder, o pai, que é responsável por trazer o provimento para casa e também por supervisionar o crescimento dos filhos, é a responsabilidade dele. Ele tem de, preparar a sua esposa para ter condições de viver sem a presença dele. Olha, quando nós vamos iniciar a marcha do casamento, quando vamos buscar alguém, uma mulher, tirá-la do seio familiar para nos unir a nós e constituir família, estamos também com esta responsabilidade. A incumbência é exatamente esta: dar provimento, ensinar a mulher a viver em circunstâncias adversas, inclusive quando você já não está presente. Por quê? Imagina que você se uniu a uma mulher, formou um lar, família, casamento, e a sua mulher não sabe, nem já fazer uma operação no ATM. Depende de si. Há mulheres assim. Até quando tem de comprar o gás, pagar a eletricidade, etc. Quem faz isso, quem tira o dinheiro é o esposo. Se isso estiver a acontecer consigo, meu amigo, você está com um problema gravíssimo. Gravíssimo. A sua mulher tem de saber, tem de saber viver, inclusive assim, a sua presença. E isso é da sua responsabilidade. Como é que existem cidadãos que têm uma viatura a mais em casa, a mulher já esteve na escola, fez formação, não conduz? Eu sou africano, essas mulheres, não. E é um discurso mais rasca, mais vil, mais podre ainda. Mulher não é sua família. Então, se não é sua família, por que você a mantém lá em casa, se não é sua família? Senão um dia vai ir embora, vai arranjar outra pessoa, vai ir embora. Mas tem filhos consigo, não tem? Se ela for embora, pelo menos sai deste lar com potencialidades para cuidar dos seus filhos. Agora termino. Sabe o que é que você deve preparar a sua mulher para não ser dependente? Essas coisas todas, dar-lhe o cartão do salário, isso tudo é de propósito. Dar os códigos todos dos telefones, das contas bancárias, não, ela vai me burlar. Você deve fazer isso, porque se você morre amanhã, os seus filhos ficarão à mercê de um padrasto. Eu não estou a dizer que os padrastos são maus, todos. Mas ficam à mercê de um padrasto. Você deixou uma mulher dependente. Tá bom assim? Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso E Vosso Ecos e Factos. Roubo de motorizada termina em morte. Os acusados já contas com a justiça. Um deles é primo da vítima. Aconteceu na província do Cubango. Tribunal da Comarca do Dande, na província do Bengo, condena cidadão a 16 anos e 5 meses por homicídio. Aqui,
os factos fazem eco. Roda! Vamos então ver como é que está a ser feita a circulação lá fora. Temos a imagem do CISP, não temos, Regi? Já nota, quem está na sala de operações do CISP? Já saberemos. Oscar Pedro, boa tarde, companheiro, muito obrigado. E nesta altura em que nós percebemos a qualidade dos profissionais do CISP e já temos esta imagem, embora frisar que nos dá a perspectiva da Fidel Castro na zona do desvio do Zango. É possível perceber que essa imagem não ajuda, lá em casa ainda percebe-se melhor, mas a circulação está, pronto, essa imagem está a frisar, mas a circulação faz-se de forma regular. Ainda não é aquela hora em que nós temos a confusão, a azáfama do trânsito nesta altura, principalmente neste ponto que eu disse que no desvio do Zango. Bom, se não temos essa imagem em condições, eu peço à sala de operações do CISP para irmos para um outro ponto da cidade capital. Vamos para outro ponto para podermos ver como é que está a ser feita a circulação. Vamos para outro ponto. Eu aproveito para fazer aqui, já que estamos a criar condições. Temos sim. Podemos ver essa imagem que é melhor. Imagens da zona. Esta é São Paulo, hein? Nas imediações do Roque Santeiro, né? Do ex-Roque Santeiro, não é? Isso não é São Paulo. Essa é a estrada que vai até o Roque Santeiro, não é? Sim, mas eu conheço essa zona. Essa é a estrada nova que vai dar a famosíssima. Essa estrada do lado esquerdo, essa está a ver aqui. Portanto, este ilhéu direcional vai mesmo até as barrocas do Miramar, ex-barrocas do Miramar. E estas viaturas estão em direção ao ex-Roque Santeiro. Conheço muito bem esta zona. A circulação é feita de forma regular nesta altura. Há mais viaturas a irem para Cacoaco do que aquelas que estão a vir de Cacoaco. E a Câmara vai dar-nos agora um outro ângulo, outra perspectiva para podermos perceber exatamente onde estamos. Pois é. Pronto. Então, este sabe, esta como é que chama essa avenida? Vai dar até o hospital, até a maternidade Augusto Ngangula, como é que chama? Pronto, é a zona do Prédio do Livro, mas esta estrada, como é que chama esta avenida? Que vai dar até a maternidade Ngangula, não é? Augusto Ngangula, pronto. A circulação está a ser feita de forma fluida também, vê-se que não há aquele trânsito pesado nesta altura, não há mesmo, continuamos com esse problema da imagem a frisar. Agora, temos de tentar, é Ndunduma, muito obrigado, é Ndunduma, a Avenida Comandante Ndunduma. Agora, nós podemos ter agora, e isso vai ser discutido um bocadinho lá mais para frente, para podermos perceber se estas viaturas essas que estão paradas, se elas estão autorizadas a fazer aquele movimento, parar aí. Portanto, nós não temos uma placa que indique, mas certamente estas zonas, por serem zonas dominadas por edifícios, moradia, já vai perceber a diferença, nós não temos aqui muitos escritórios, então certamente não é uma zona onde se pode fazer esse tipo de paragem por muito tempo em horário de expediente. Mas são deduções, isto pode ser avaliado depois. E junta-se a nós o professor Júlio Cantal. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Aquele abraço positivo a todos os nossos telespectadores mais. Sim, senhor. São indubitáveis. Todos eles mais. Muito bem. Bom, o microfone do professor não está a funcionar. Ajudem, por favor, Regi. Muito bem, muito obrigado. Vamos pedir ao CISP, vamos melhorar o sinal do CISP e talvez voltemos já daqui a pouco, não é? Enquanto isso, vamos à rubrica Como então você? Roda. Melhorou o sinal do trânsito? Bom, vamos embora. Melhorou. Professor, a questão que eu coloquei há bocadinho,
é que esta zona, isto é Ndunduma, Correto. que vai dar até a maternidade Augusto em Angola. Corretíssimo. E nós temos viaturas paradas, principalmente aquelas que estão paradas próximo na berma, mas é uma zona residencial. Correto. Não é dominada por... Muito embora tenhamos na parte inferior dos edifícios, lojas, etc. Correto. Mas é uma zona residencial. A questão é, neste período de expediente, as viaturas podem estar aí imobilizadas? Mário, portanto, neste caso específico, o que é que o Código de Estrada estabelece? Ora, o artigo 48º do Código de Estrada e seguintes regula as manobras de paragem e estacionamento. Deixa-me só fazer uma retificação, não é Ndunduma, é Luiz Gianconde. Correto. Por favor. Portanto, estabelece que o estacionamento é permitido desde que permita a formação de pelo menos 2 filas de veículos. Então aqui, Mário, o estacionamento daqueles veículos ali à direita não impede a formação de 2 filas de veículos, já que há 2 vias de trânsito, certo? Certo. A menos que existam sinais gráficos verticais ou marcas rodoviárias que limitem, condicionem ou proíbam o estacionamento, a menos que isto ocorra, Mário, o estacionamento ali é permitido. Pois. Existem determinados locais em que, por força dos sinais gráficos verticais, está lá, proibido para estacionar ou estacionar no período que vai da X a Y horas, certo? Portanto, do ponto de vista normativo, aquele estacionamento está correto. Certo. A menos que existam sinais gráficos verticais. Por que está correto? Porque o estacionamento, ou melhor, a largura da faixa de rodagem, certo? E não se esqueçam, Mário, faixa de rodagem vai da onde? Do ponto à direita até a divisória. Faixa de rodagem. E depois temos aqui um separador e depois outra faixa. Quer dizer que temos uma via pública com 2 faixas de rodagem, com uma faixa para cada sentido. Muito bem. Muitas vezes dizemos, não, eu estou na minha faixa. Não, tu estás na tua via de trânsito e mudas que é para outra. Pronto, neste caso, como a largura da faixa de rodagem permite a formação de mais de 2 filas de veículos, então o estacionamento é permitido, do ponto de vista normativo. Agora temos aqui uma nota, estamos a falar de normas, uma nota negativa, não há linhas indicadoras no asfalto. Corretíssimo, Mário. E é isso que nos temos debatido. Mário, como sempre, tem aquelas observações muito objetivas e pontuais. Portanto, de facto, as marcas rodoviárias vêm dar uma outra, não só do ponto de vista estético, mas do ponto de vista organizacional, vêm dar uma outra imagem à via, certo? Os condutores vão posicionar-se de acordo com as marcas rodoviárias e terão percepção de qual é a parte mais à direita e qual é a parte mais à esquerda. Não haverá aquela condução ou posicionamento errático. Também há um outro sim, Mário. O atravessamento indevido. Hoje, Mário, um dos nossos caríssimos telespectadores, não pude obter o nome, é funcionário da loja de registro aqui do bairro Popular. Gostei de ter uma conversa ampla. Ele abordou-me logo ao princípio, olha, gosto do vosso programa, e deu algumas sugestões. De facto, ele também disse que nós não temos realçado muito o facto de não haver espaços concebidos na faixa de rodagem reservados para manobra de paragem e estacionamento. Eu, como eu disse há bocadinho, de facto, determinadas vias não têm aquilo que temos dito, aquele alargamento, aquela reentrância, certo? Que permite que os veículos se imobilizem, certo? De tal forma que não impeçam a circulação de veículos, certo? Pronto. Há bocado, houve aqui uma nota, este condutor esteve ali estacionado e iniciou a marcha sem o sinal correspondente. O Código de Estrada estabelece que as manobras, início de marcha, paragem, estacionamento, inversão e por aí fora, devem ser precedidas do respectivo sinal. Isto é, sinal luminoso, ou na ausência destes, ou não funcionalidade, certo, do sinal gestual. É isso que a norma estabelece. Agora sim, já podemos ir à rubrica Como Então Você. E antes mesmo de irmos para a rubrica, deixa-me colocar-lhe a seguinte questão. O que é que falta para que haja mudança de mentalidade? Falta o quê? O que é que falta? Mas o que é que falta? Essa é uma pergunta retórica. Falta o quê? Agora sim, vamos à rubrica Como Então Você. Presta atenção o que está a acontecer com esta motorizada. Alguém está a transportar
são mesas de bar ou assim, e neste triciclo espetacular. É mesmo triciclo. Triciclo das 3 rodas. Bem observado, Mário. É risível, professor. Isso já não sabemos se rimos, se choramos. É uma tristeza, é uma lástima. A questão não está no transporte de carga, é como ela está a ser feita e, no caso específico, as dimensões da carga excedem a do veículo. E o Código de Estrada estabelece normas quanto ao transporte de carga, certo, Mário? Certo. A carga, quando transportada, deve ser bem acomodada, não deve haver o risco dela cair sobre o pavimento, certo? E também ela não deve exceder as dimensões do veículo. E sempre que haja necessidade de exceder, certo, por alguma razão, deve ser as extremidades que excedam as dimensões do veículo devem ser previamente sinalizadas. Pronto, aqui, Mário, temos tudo excepto uma condução segura, certo? Agora, o que falta? Mas faltam 2 aspectos. Presume-se, e repare, Mário, aqui na parte de trás, não há ali a matrícula. Não há. Portanto, não sempre carga d'água, nós assumimos de que é permitido colocar em circulação veículos a motor sem matrícula. Constitui um ilícito rodoviário, Mário. É proibido. O artigo 115 do Código de Estrada estabelece isto, diz que é proibido, não se deve circular, não se deve colocar veículos a motor em circulação sem matrícula. Portanto, e não tem havido, primeiro, não há o que falta aqui, educação rodoviária. Primeiro. Formação do Código de Estrada. Formação rigorosa nos termos do artigo, ou melhor, nos termos do decreto presidencial 203/16 de 29 de setembro. Falta isto. E depois também falta a fiscalização e a devida responsabilização em razão do cometimento de ilícitos. Nós, Mário, temos sido muito permissivos. Daí que os motociclistas, Mário, são intervenientes da maior parte de acidentes com morte ou com ofensas à integridade física graves, Mário. Muitas pessoas tornaram-se paraplégicas ou tetraplégicas em razão da inobservância das normas previstas pelo Código da parte dos motociclistas. E se quer que eu lhe diga, Mário, dê-me só 2 minutinhos que é para fazer um pouco de história. Ontem o Mário fez uma observação impecável que foi o facto de termos regredido em termos de circulação. De facto, o Código de Estrada, a circulação rodoviária em Angola começou a ser alvo de legislação, certo? Por via do decreto 39.672 de 20 de maio de 54. Mário, de 54 para cá, nós evoluímos em termos de legislação referente ao Código de Estrada, todavia regredimos do ponto de vista comportamental e do ponto de vista da fiscalização. Daí que se percebe essa balbúrdia no trânsito, Mário. E vamos ter que falar, se calhar, mais vezes sobre isso, da necessidade de fazermos cumprir a lei. Porque nós temos leis muito bem redigidas, muito bem sistematizadas. O problema está na aplicação efetiva delas. Então temos que melhorar isto, porque regredimos mesmo. Mário, no nosso tempo em que fomos adolescentes e a fase adulta inicial, nós não nos atrevíamos, Mário, a sair a conduzir sem cartas. Não, porque sabíamos que haveria sanção de facto. Hoje as pessoas colocam os trocados no bolso e saem a conduzir porque têm plena consciência de que não lhes vai acontecer nada. Certo, Mário? Certo. Antes eram 6 meses de cadeia efetiva. Efetiva, Mário. Então nós temos que aplicar a norma para que eduquemos as pessoas e, fundamentalmente, para que se reduza o nível de mortalidade nas nossas estradas. Chega de tornar as nossas estradas como campos de morte, Mário. Temos que inverter o quadro. Professor, muito obrigado. Um ponto e vírgula. Nós continuamos a ter aquele problema no sinal do CISP, mas vamos melhorar. Corretíssimo, Mário. Disponha, estamos aqui que é para servir e bem servir, Mário. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Disponha. Professor Júlio Quental, especialista em segurança rodoviária. Já nota, temos a imagem daqueles 2 rapazes no Quando Cubango. Os seus primos, têm a imagem deles. Eu quero ver a cara daqueles meninos. Eu quero ver a cara daqueles meninos. Estão aí eles. Frisa a imagem. Olha, este é o Henriques. Este rapaz com a camisola vermelha. É o Henriques. Um tem 18, o outro tem 20 anos. São pequenos ainda. Garotos. Estes rapazes
durante algum tempo, foram funcionários de uma empresa de segurança no Cuando Cubango. E então, não sei por carga d'água, se a empresa fechou, foram colocados na rua, o Henriques e o seu amigo. Então, o Henriques já estava habituado a ter diariamente algum no bolso. De repente, sem emprego, não tem dinheiro. E ele teve uma brilhante ideia. Já sei como conseguir dinheiro. Morador do bairro Macueva, arredores da cidade de Menong, capital do Cuando Cubango. Ele diz, já sei como é que eu vou conseguir dinheiro. Então, o Henriques e o seu amigo, eles ouça isso, hein? Eles abordam um mototaxista. Antes de continuar, eu queria dar um conselho aos mototaxistas. Se alguém vos solicita para fazer uma transportação, ouça, durante a noite, para zonas escuras, durante o período de dia, para zonas muito distantes, desconfia. O mototaxista, deixa-me falar isso para essa câmara. O mototaxista chamava-se Simeone Kalesh. O Simeone não desconfiou de nada. E aos seus 28 anos, não desconfiou de nada. Simeone Mayembe não desconfiou de nada. Estes rapazes andaram com Simeone 30 quilómetros até a zona do Ndumbo, nas Lavras. Qual foi a conversa? Leva-nos até a Lavra, nós vamos buscar milho e abóbora. E o Simeone Mayembe Tolossi não desconfiou. Foi com eles. Sabe o que é que aconteceu? Regi, mostra ao amigo telespectador. Eu estou a falar para os mototaxistas. Cuidado! E é primo de um deles, hein? É primo. Não é um cidadão qualquer, é primo de um deles. Regi, já nota, mostra, deixa o telespectador conferir o que é que aconteceu. Roda. Depois de serem desempregados na empresa de segurança, estes dois jovens de 18 e 20 anos de idade decidiram arquitetar um assalto para obterem uma motorizada para vender e gastar o dinheiro. Tudo aconteceu na quinta-feira passada no bairro Macueva, arredores de Menong, quando os acusados convidaram um mototaxista para as Lavras, que distam a 30 quilômetros da cidade de Menong, na aldeia do Ndumbo, onde consumaram o crime. As marcas do assalto ainda estão visíveis no local. Com frieza, Henriques contou que cada um deles desferiu com faca e martelo vários golpes à vítima, que foi o mototaxista Simeone Mayembe Tolossi, de 28 anos de idade, por sinal primo de um dos assassinos que simularam contratar os seus serviços para irem às Lavras buscar o milho e as abóboras em troca de 2.000 kwanzas. Não só os mototaxistas como os utentes desse serviço devem avaliar os locais, o período em que devem usar esse tipo de serviço, não se deixando levar por preços aliciantes, por quanto esta vítima foi apenas levada de que devia fazer esse serviço ao valor de 2.000 kwanzas, valor que não é usual no centro urbano. A ganância falou mais alto que os laços consanguíneos e Henriques não teve dó e, de forma fria e calculista com seu comparsa, tiraram a vida do primo com mais de 20 golpes de faca e de martelo.
como não há crimes perfeitos, foram o seu irmão mais velho e o seu pai que o denunciaram à polícia. Diariamente, Simeone Tolossi saía por esta porta quando eram 7 horas para trabalhar. A viagem, que serviria para trazer rendimento para a sua família, trouxe apenas óbito. Consternados, os vizinhos e familiares da vítima exigem primeiro que se faça a justiça e que os parentes dos acusados assumam o óbito para a realização condigna do funeral do seu ente querido. Ele tem que assumir o óbito, que a família está exigindo para assumir o óbito, porque todos os óbitos, todo o acidente que passa é feito mesmo assim e ele não quer assumir, porque tem que assumir. Como se trata de um flagrante delito, estes 2 jovens arriscam-se a uma pena dos 25 aos 35 anos de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e roubo também qualificado. A nível do Quando Cubango, a Polícia Nacional já desvendou vários crimes de homicídios qualificados, cujas vítimas são mototaxistas, que geralmente são assassinados nas matas que circundam a cidade de Menongue. Por esta razão, o SIC e o DIP traçaram novas estratégias para combater este tipo de crime, que é cada vez mais frequente. Como diz o provérbio na língua Kikongo, Hafuila mutua, hamutua kondangaha. Onde morre pessoa, não falta pessoa para contar a história. As imagens são de Helena da Guaita, Armando Graça e Oscar Bondo. Nós somos a TPA. O Oscar Bondo com uma frase que define efetivamente essa nossa linha de pensamento. Nkanga Gomes, o Nkanga fala Kikongo, mas eu vi o Nkanga assim, com os olhos zonzos. Fala Kikongo? Não. E o Nkanga é do Luís, não fala Kikongo. Nkanga, nós temos aqui 2 jovens, 18 e 20 anos de idade. Às vezes e é muito recorrente o discurso da chamada desculpabilização deste tipo de comportamento, porque jovens partem para esse tipo de atitudes por falta de emprego, por falta disso, por falta daquele outro. Mas é tudo uma questão de opção. Porquê? Ele engendra um plano, um deles, engendra um plano para assassinar o Simeone, que é primo de um deles. Os 2 amigos fazem um desenho da ação criminosa, eles andam 30 quilómetros, portanto, saem do bairro Macueva até a Undumbo, na Lavra, para consumarem um ato. Tudo planificado. Então, às vezes, esse discurso do A, do B e do C é uma questão de opção. Sim, Mário, é uma questão de opção, e aqui a teoria sociológica, a teoria das escolas racionais de Raimundo Bourdon, escola francesa, diz isso. Já nessa idade que ele se encontra, independentemente de qualquer falha que houve a nível da socialização primária, secundária e terciária, já não justifica esta ação. Por quê? Nós aprendemos com a sociedade, nós aprendemos com os grupos de pertença. Essa opção, ou esta aderência ao crime, é uma opção em que derivou do jovem em meter-se no mundo do crime pela via da ganância desmedida, no sentido de poder apropriar-se do bem do seu primo ou até dos valores monetários. Aqui, o que nós temos vindo a dizer, o crime começa com o indivíduo é que engendra a ação. Por isso é que cada indivíduo, cada cidadão deve ter a capacidade de fazer as suas escolhas com medidas equilibradas. Aqui o jovem opta pelo mundo do crime, matando o seu primo, engendrando de uma forma fria e cautelosa com seu comparsa, que demonstra que, do ponto de vista psicológico, uma ausência de afeto, o indivíduo com um certo desequilíbrio psicológico, com uma ganância desmedida. Nem mesmo o nível do parentesco consanguíneo, quer primário, secundário ou terciário, o levou, ele de facto, ao longo do trajeto, em poder desistir e não materializar esta ação. Aqui, infelizmente, o crime foi consumado, o indivíduo também, que é o ente querido, que é o motoqueiro, acabou por, infelizmente, ser atraído, e aqui a atração
é mais pelo vínculo do parentesco. Exatamente. É preciso que nós partilhemos isso com a sociedade. Porque ele anda essa distância toda, levando o primo e o amigo por causa da relação de proximidade consanguínea e de afinidade. E veja, Nkangas, eles andam com a vítima 30 quilómetros. São primos. Neste processo, neste período dos 30 quilómetros, ele podia muito bem, sei lá, arregar, fazer uma marcha atrás, desistir, arrepiar caminho. Não, insistiu, foi até o fim. E aqui nós temos que explicar à sociedade que temos que ter cuidado com os afetos. É fundamental isso. Nós às vezes... Cuidados com os afetos. É muito perigoso isso, porque o afeto tem vantagem e tem desvantagem. A vantagem é que leva-nos à proximidade, o carinho, o amor, a partilha. Reduzimos a guarda. Exatamente. Depois temos uma outra desvantagem, é que a relação do parentesco nos ofusca e nos cega no sentido de observarmos a maldade do nosso parente. Não percebemos os sinais. Exatamente isso. Por quê? Porque o afeto tem esta fragilidade. O facto de termos essa relação consanguínea, o cidadão, ou o irmão ou o primo, não consegue perceber os sinais que de facto o seu primo ou a sua irmã está a engendrar para então materializar o crime. Essa é a razão que teve esta motivação psicológica por parte da vítima para levar o primo e o amigo até o destino que seria materializado do crime que ele nem sabia. Então, aqui ele acaba por ter este comportamento de levar essa distância toda por causa dessa relação da afetividade. Do outro lado, demonstra que uma fragilidade, é um indivíduo com um sentimento bastante frio. Podemos aqui cair provavelmente na questão da psicopatia e da sociopatia, caso se prova em sede de um profissional. O espírito da ganância é desmedida e aqui a carência de afeto a todos os níveis. Mas como o crime não compensa, eles vão ser julgados, mas lamentavelmente perdemos um indivíduo que poderia contribuir para a sociedade. E aqui encorajamos as famílias angolanas a poderem denunciar os filhos, os primos que estão metidos no mundo do crime, porque a polícia também não só reprime, mas também socializa e pode prevenir para evitar chegar até este nível. Porque o pai é que fez a denúncia, não é? O irmão mais velho. O irmão mais velho percebeu-se, viu os sinais, vestígios do sangue, e fez logo as conjecturas, percebeu que viu os três a passarem na motorizada, de repente estavam os dois, sangue no chão. Sepá, alguma coisa não bate certo. Então convocou o pai ligou para os outros membros da família que estavam no centro da cidade. A irmã disse: olha, se eles partiram daqui, os três, só estão os dois, há sangue, não deixem eles sair daí, porque eles cometeram um assassinato. Portanto, que a família... ato louvável da própria família. Exato, as famílias angolanas nunca devem compactuar com parentes criminosos, devem sempre denunciar as autoridades, no sentido de salvaguardar a sua própria integridade física, porque quando você salvaguarda o criminoso, também amanhã você pode vir ser a vítima. Então é fundamental que a sociedade, as famílias compreendam nesse sentido. Para concluir, é fundamental também que os motociclistas, né, os mototaxistas, tenham esta capacidade de, sempre que tiverem um cliente, seja ele quem for, notem que a distância é muito longa, limitem a viagem e regressem para o ponto de partida. Muito bem. Olha para estes rapazes, o Henriques e o seu amigo, estão sempre juntos. Trabalhavam numa empresa de segurança, não sei o que aconteceu, se foram expulsos, se a empresa fechou, mas estão habituados a ter dinheiro na mão. E não vai de modas, portanto, ele devia procurar um emprego honesto, trabalhar de forma honesta para conseguir seu dinheiro. Não. É a motorizada do primo, aquela motorizada branca que você viu na imagem, há bocadinho. Lá em casa, disse aqui há bocadinho, professor, não confiem demais nas pessoas. Maldito o homem que confia cegamente no seu semelhante. Maldito. A ver? O Simeone morreu por causa deles. Mas vamos repreender o comportamento destes rapazes e o seu comportamento. Você que está a ver o programa, você, essa hora está sentado com os amigos a fingir que é uma boa pessoa, mas à noite vira bicho, vira Drácula, animal, para assaltar, roubar, sugar o sangue dos outros.
Obrigado, Regi. Muito obrigado. Regi, temos a imagem daqueles dois meninos do Bié. Vamos já contar-vos a história. Vamos contar-vos a história. Olha, Nkanga, muito obrigado. Vai regressar a qualquer altura. Tá bem. É só um ponto e vírgula, não é? Tá bem. Já sabe que aos seus filhos a pátria... Não implora, ordena. Uau! Muito bem. Sim, senhora. Nós temos aqui dois rapazes. Eles são o Manuel Kusumwa e a Nick. O outro é o Domingos Oliveira, Anjo da Morte. É o nome dele. Anjo da Morte. Estes rapazes, muito recentemente, eles cruzaram com alguém na rua, na cidade do Quito. José Bento, o nome desta pessoa, que ia de mãos dadas a passear com a namorada. E estes meninos são jovens ainda. Interpelaram o José Bento, que ia passear com a namorada, para tirar-lhe o telemóvel. Queriam tirar o telemóvel das mãos do Zé Bento. O Zé Bento, como é óbvio, não entregou o telemóvel. E estes, o Anjo da Morte, o nome dele é Anjo da Morte, Domingos Oliveira, puxa de uma faca e golpeia o dono do telemóvel. Pescoço, peito, barriga. Morte imediata. A namorada do Zé Bento também golpeada. Felizmente não morreu. Ouça, se um meliante, um criminoso, lhe abordar na rua e tentar lhe tirar alguma coisa, não importa o que seja, entrega. Entrega. Zé Bento morreu porque estas pessoas são más. São piores que as cobras. São venenosas mesmo. Autênticas serpentes humanas. Como crime não compensa, 8 anos de cadeia. É pouco, concordo consigo, é pouco, mas é a lei. Janota, põe essa peça, vamos ver. Roda. Os autores do crime, de forma fria e consciente, desferiram golpes com faca, tendo a vítima morrido no local. A vítima fazia-se acompanhar da namorada, que também foi agredida pelos criminosos. Trata-se de Manuel Kusumwa e Domingos de Oliveira, mais conhecido por Anjo da Morte. Os dois foram acusados de tirar a vida a um cidadão no bairro Azul 1, no Quito, que respondia por José Bento, pelo facto da vítima negar dar o seu telemóvel no ato de assalto. Os supostos agressores foram ouvidos pelo Tribunal de Comarca do Quito, tendo o juiz de direito, Arthur Kanga, ditado a sentença. Por tudo exposto, este tribunal julga procedente porque provar a outra acusação e decide em nome do povo condenar os arguidos Manuel Kusumwa, também conhecido por Yannick, e Domingos da Silva de Oliveira, também conhecido por Boneco Assassino ou Anjo da Morte, ambos com demais sinais de identificação nos autos, na pena de 8 anos de prisão, ao pagamento pelo crime de homicídio qualificado em razão dos meios, no uso da atenuação extraordinária prevista no número 2 do artigo 17, a linha A e B, e número 1 do artigo 74 do Código Penal, no quadro das novas políticas de ressocialização vigentes no país. Condenar ainda os arguidos ao pagamento de 120 mil kwanza de taxa de justiça a cada um deles. Este é o primeiro caso de homicídio qualificado que o Tribunal de Comarca do Bié julga durante este ano. É triste, né? É muito triste. Muito triste. Tirar a vida de uma pessoa por causa de um telemóvel. Estes rapazes. Cruza com estes rapazes na rua, você vai a passar e nem sequer existe um pingo, uma réstia de desconfiança que você esteja a cruzar com dois cidadãos altamente perigosos. Olha, você até pode dizer, não, eles
São jovens que, infelizmente, infelizmente, você pode fazer opções. Entrar para o mundo do crime é uma questão de opção. Você pode decidir, pode optar, querer entrar para o mundo do crime. Ou só, presta atenção ao nome que ele tem. Anjo da Morte, ou boneco assassino. De repente, e nós vamos dizer que são apenas jovens, são meninos, são rapazes, são adolescentes. Pois são, mas deviam estar na escola. Adolescentes não é para ficar a receber telemóveis na rua. Não é para andar aí a fazer isso não é adolescência. Dói. Qual é o crime que o Zé Bento cometeu para ficar sem a vida? Qual é o crime? Ter um telemóvel é crime. Pais, daqui a pouco vamos contar-vos a história do cidadão que no Bengo foi condenado a 16 anos e 5 meses por homicídio. Vai ouvir a história. Os pais, sabe o que fizeram com a responsabilidade que lhes foi conferida de cuidar das pessoas que eles trazem ao mundo? Rasgaram aquela responsabilidade. Não estão para aí virados. Há inclusive pais, não vou me alongar muito, há pais, ouça isso, há pais que ouvem relatos sobre o comportamento dos filhos, vão em defesa do filho. Ai de ti, tio, professor na escola, que chama razão ao filho dele, com um bocadinho de contundência, cuidado. E há mães, como é aquela expressão que se usava muito? Mães rabancas, é esse o termo que se usava. Se ela perceber, a mãe se perceber que a filha foi ralhada na escola, ela derruba toda a escola. E depois estamos a ter jovens assim. O que é que vai? Ao comportamento deles e dos pais. Porque há pais que de pais não têm nada, é só cinto e calça. São reprodutores de vidas humanas, só sabem fazer filhos. Não sabe a que horas é que o filho entra, a que horas é que o filho sai de casa, não sabe. De pai não tem nada. Zero mesmo, de pai não tem nada. Deviam ser proibidos de fazer filhos. Proibidos mesmo, por decreto. Agora vamos contar a história do cidadão que, na província do Bengo, foi condenado a 16 anos de prisão e 5 meses. Roda! Sala do Tribunal de Comarca do Dande. Antes de ser ditada a sentença entre as duas famílias, o clima era este: calmo, rostos carregados de ansiedade e desespero. A rei de 51 anos de idade é Luzia da Silva, moradora do bairro Panguila. O ano passado desferiu 3 golpes de faca na região do abdômen do seu esposo durante uma luta de ambos, tendo causado a morte do seu parceiro. Pelo exposto e fundamentado, os juízes dessa sala criminal do Tribunal da Comarca do Dande, reunidos em conferências, julgam procedente e provada a douta acusação e, em nome do povo, acordam em condenar a arguida Luzia Francisca Caetano da Silva, também conhecida por Gigi, devidamente identificada nos autos, na pena de 16 anos e 5 meses de prisão em 100 mil kwanza de taxa de justiça. Vai também a arguida condenada a pagar a quantia monetária de 2 milhões de kwanza a título de compensação aos familiares do infeliz ou quem se achar com direito a ela, pelo que deverá fazê-lo no prazo perentório de 2 anos. O julgamento durou cerca de 3 horas até a leitura da sentença. Ditou a pena de 16 anos e 5 meses de prisão para a rei. Foi feita a justiça, assim, que ela cumpra pelo que ela fez, e nós familiares perdemos o nosso ente querido que nunca vai voltar, mas vamos olhar para frente e cuidar dos meninos que ela deixou. Fomos surpreendidos
após a terceira audiência, salvo erro, em que a princípio estava indiciado num crime cuja penalidade era inferior ao atual. Vamos interpor recurso nesse sentido. O Tribunal da Comarca do Dande condenou a 16 anos e 5 meses de prisão a mulher que matou o marido com recurso à arma branca no ano passado, na localidade do Panguila, província do Bengo. É uma história que nós contamos aqui no programa. Nós vamos para um outro assunto e quando voltarmos à carga, provavelmente ainda durante esta semana, vamos recordar a história. Foi uma história que nos marcou muito. Agora vamos falar do programa de reordenamento do comércio na cidade capital. Olha, vai ver até onde já se estendeu esse programa. Alcreia, boa tarde, seja bem-vinda. O programa está... Quando esteve cá na vez passada, disse que haviam de ir até Cacoaco. Certo, Mário. Também com os megafones e tudo, não é? Com todo o aparato que é necessário para sensibilizar. E como é que vocês foram recebidos em Cacoaco? Muito bem recebidos. Eu penso que a peça que vai passar em seguida vai demonstrar o quão satisfeitos os munícipes, os transeúdos são com a nossa ação em Cacoaco e dizer que nós não abandonamos a luta em Rescova ou Calemba 2, continuamos lá, permanecemos lá, tanto até que as pessoas se consciencializem que devem de facto procurar os mercados. Estamos agora em Cacoaco. Estamos a dizer a Luther, a Avenida Fidel de Castro Ruz, que havia expresso, e é por aí que nós estamos agora. Portanto, as ações estão a decorrer bastante bem. Por isso é que vamos ver a peça que preparamos para si. Força! Antigamente era um engarrafamento enorme, as pessoas não tinham como circular devidamente porque as senhoras vendiam à margem da estrada. Antes aqui era uma lástima. Daqui da entrada da cerâmica para a cerâmica podias fazer 10, 20, 30 minutos. Agora é menos de 1 minuto passa esse trocozito. As senhoras têm que ser colocadas no mercado porque também isso vai também ajudar eles também porque é um risco vendendo ao lado da estrada. Vender pela rua nunca é bom. Uma vez que o mercado está aqui, está totalmente vazio, mas eles sempre só querem ficar pelas ruas vender, porque se formos para ver, muitos seres humanos estão a ficar pelas estradas, através da nossa teimosia. Vender no mercado faz muito bem, menos risco. Vender pela rua faz muito mal, porque é mais risco ainda. Vender no mercado fui a bué. Muito bem, uma salva de palmas. Agora, isso, olha, esta é uma zona que era de difícil circulação. Muito difícil, conforme vê, Mário, hoje trafega-se muito bem. Isto é a famosa Ponta Azul de Cacoaco, está limpa a pedonal, porque era um espaço, inclusive, que as senhoras também tinham para a venda. E estavam lá também os amigos do alheio, até em plena luz do dia, tiravam carteiras das senhoras, etc. De facto. Foram para que mercados? Está bastante seguro. Dizer que o município de Cacoaco tem 10 mercados, com um total de 7.466 lugares. Certo. O maior de todos é o Sabadão, que tem 3.000 lugares. E então tem bastante... Sabadão. Que para posicionar, para localizar os telespectadores, é para quem vai para a Funda. É para quem vai para a Funda. Com 3.000 lugares, portanto tem bastante espaço, conforme vê, as bancadas estão vazias e as pessoas preferiam estar na rua. O apelo e a sensibilização que estamos a fazer está de facto a surtir efeito. Não esperávamos que fosse tão rápido e eficaz, conforme está. Portanto, da nossa parte é agora manter, para que isso continue assim. É exatamente aí onde devíamos incidir a nossa abordagem agora. Manutenção, tem sido mais difícil, não é? Sim, tem sido mais difícil, mas está a ser possível. Está a ser possível porque as equipas estão muito comprometidas e, portanto, engajadas no trabalho, mas também dizer, e o apelo do cidadão está a passar por esse exercício que temos estado a fazer na divulgação constante nos mídias. As pessoas estão a ouvir e estão a acatar. Isso satisfaz-nos bastante.
E também não vai ser assim de um dia para o outro, porque é uma cultura que eles trazem já há muitos anos. Então, desabituar fica mais complicado até. De facto. Mas estamos satisfeitos com os resultados, quanto mais não seja saber que nós estamos a manter a vida humana e a preservá-la e, portanto, inculcar na mente das nossas vendedoras que há espaços locais próprios para a venda e também do comprador. É outra temática. O comprador também tem que saber que tem que ir a correr ao mercado para que a vendedora não saia. Então, é esta tarefa que vamos continuar a ter. Conforme vê, as administrações agora conseguem fazer com mais, vamos lá dizer, fluidez o seu trabalho, a limpeza é melhor feita, o tráfego é descongestionado, completamente descongestionado, há uma satisfação muito grande, porque isso impacta positivamente na vida do cidadão, do transeunte, do munícipe, portanto estamos bastante satisfeitos. E a imagem da cidade melhora. A imagem da cidade que mudou, trafega-se para Cacoaco muito rápido agora, tanto... Estamos bastante satisfeitos com os resultados. Quer dos pontos já intervencionados por vocês, né? Estou a falar do programa de reordenamento, qual é que ainda continua a ser problemático? Vamos lá dizer que o Calemba 2 está bom, sim senhora, precisamos de manter. Vamos lá dizer que há um grau de satisfação muito grande. Não há grande desequilíbrio ainda, tirando os pontos que temos que intervencionar. E as nossas baterias vão estar viradas muito recentemente para o Zango. Então, os munícipes do Zango podem aguardar, podem estar esperançosos, não estão esquecidos. Tão logo se reúnem as condições logísticas e operacionais, vamos começar, portanto, a intervencionar no Zango. Manter é o tema, nós estamos a trabalhar bastante para a manutenção desses espaços que já estão consolidados, portanto, indo sempre conversando com as pessoas e estamos a ter um apoio muito grande das organizações da sociedade civil, as igrejas, as associações estão a colaborar, de facto. Os munícipes estão, portanto, solidários com esta ação do governo e pensamos que vamos continuar. Também dar uma nota aqui à gestão dos transportes públicos. Por exemplo, o município de Luanda está a usar uma boa prática, numa articulação perfeita com as operadoras de transportes públicos, para garantir, de facto, a sua permanência e frequência, portanto, nas zonas onde eles estão cadastrados. E assim conseguimos diminuir as grandes enchentes e filas, está tudo melhor organizado e penso que isso vai ser transversal para todos os outros municípios, vão adotar a mesma política deste contacto permanente com as operadoras para ver o número de transportes que estão afetados para aquele local, se de facto vêm, e sempre que houver alguma dificuldade estarmos informados para corrigir prontamente. As paragens de táxi também e de mototáxi estão a ser bem organizadas e, portanto, estamos a ter de facto uma cidade que está a ser apetecível e com alguma urbanidade. Agora, há também a questão da ratice. Eu explico. Há senhoras que sorrateiramente começam a regressar aos pontos de intervenção, mas não no período diurno. Aproveitam na calada da noite. De facto. Elas espiam, sobretudo aqui mesmo no viaduto do cemitério de Camama. Eles espiam, quando não vêm, os fiscais vão, colocam um banquinho. Temos de terem atenção, não é? É verdade, Mário, e vamos redobrar a nossa atenção relativamente principalmente à noite. Principalmente à noite, vamos redobrar a nossa atenção. E também dizer que já começamos também a incidir as nossas ações a nível do município de Luanda, na Diolinda Rodrigues. Muito bem. Na Diolinda Rodrigues, a estrada de serviço dos congolenses. Estamos a falar dos congolenses e da Teixeira. Portanto, são as duas que também estão a ser intervencionadas agora. Já temos muito bons resultados e pensamos que vamos continuar. Nos próximos dias também traremos uma imagem diferente da Diolinda Rodrigues, a pedonal, ali no Amzaga, e a Henrique Gago da Graça, que é a vulgo Pedrinhas. Neste momento está limpo para que a obra que está a decorrer naquele perímetro, portanto, tenha o seu curso normal. Quando se refere ao mercado da Teixeira do Arte, é exatamente porque eu lembro-me que uns meses atrás aquele aglomerado tinha sido desmobilizado, mas parece-me que regressaram. Não me refiro à Teixeira. A Teixeira nós lá estaremos. Estamos na Diolinda Rodrigues, na Lino Amzaga e Henrique Gago da Graça. Da estrada de serviço, portanto, está muito junto ao comando provincial da Polícia Nacional. Sim. É ali onde me refiro, portanto, a intervenção no município de Luanda está a ser ali. A Teixeira atacaremos nos próximos dias. Pois. Muito bem, Alcrésia.
A sua câmara é aquela, se quiser até pode levar para casa, mas é para deixar um recado aos telespectadores. Continuar a apelar aos nossos cidadãos e às nossas irmãs e mulheres vendedoras e zongueiras de que o governo continua muito empenhado para encontrarmos as melhores soluções, e as melhores soluções são dos mercados. Portanto, aceitem e acatem o conselho que o governo está a passar no que diz respeito à proibição de venda nos locais impróprios, sendo certo que estamos preocupados com a vossa vida, com o vosso trabalho, com a dignidade do trabalho que têm que ter, e podem contar com o governo para tudo que precisarem quanto, portanto, à venda, a venda que devem estar a fazer nos locais certos. E o número de telefone, por favor. E temos sim, que vamos passar, a Regi vai passar em rodapé para todos que queiram procurar um espaço no mercado e tiverem a ver alguma condicionante de cobrança de espaço, não se cobra nada, os mercados, a entrada é livre, não se cobra nada, portanto vamos deixar o número que vai passar em rodapé. Caso tenham casos de cobrança, por favor, queiram ligar para este número, queiram mandar mensagens, queiram mandar vídeos a denunciar, que nós prontamente vamos responder. Muito bem, muito obrigado então. Mário, nós é que agradecemos uma vez mais. Por favor. Obrigada. Muito bem. Sim, senhora. Alcrésia Cavala, ela que está no programa de reordenamento do comércio em Luanda. Vamos continuar a falar de vandalização. A vandalização está a provocar arrombos nos cofres do Estado, mas não só isso. Está também a destruir a imagem de algumas infraestruturas que já haviam sido intervencionadas, investiu-se dinheiro, e ainda há gente que vai, parte, corta, leva, derruba. Mas só porquê? Porque há quem compra. Vamos falar disso depois do intervalo. Volte connosco. Até já. ENSA, a estrela